14 de março de 2017. Goleiro Bruno é apresentado pelo Boa Esporte e não responde perguntas sobre Elisa Samúdio. São Paulo vai a Natal em busca de vitória convincente para deixar derrota do Choque Rei definitivamente no passado. Palmeiras encerra a preparação para primeiro jogo em casa na Libertadores. Tietê deve ser titular mais uma vez. Sereias da Vila vencem na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino. E ainda, as notícias do Corinthians. E o segundo episódio da série Os Terrões da Várzea. Desta vez, o nosso repórter foi literalmente a campo. E que campo! Oi, boa noite! Nesta terça-feira, o Boa Esporte de Minas Gerais apresentou o goleiro Bruno. Acusado de envolvimento na morte da ex-amante Elisa Samúdio, o atleta assinou compromisso de 2 temporadas com o clube de Varginha. Condenado em primeira instância a mais de 22 anos de prisão, ele teve o recurso aceito pelo STF e aguarda novo julgamento. Apesar da repercussão negativa, com o Boa perdendo todos os patrocinadores e até a fornecedora de material esportivo, o clube mineiro está apoiando o goleiro incondicionalmente. A entrevista coletiva de apresentação do goleiro Bruno no Boa Esporte não foi bem uma entrevista. Isso porque a diretoria do clube vetou quaisquer perguntas que, no entendimento dos cartolas, envolviam o goleiro com um assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, caso que levou Bruno à prisão em 2010. Bruno, como você vê essa repercussão negativa do clube feminista depois do ajuste da contratação? Larissa, eu agradeço a sua presença, mas não é a pergunta da pauta. Gente, é só uma pergunta pertinente. É sobre, inclusive, a cabeça do Bruno, como é que vai estar com toda essa manifestação toda. Não é pertinente, não é a pergunta da pauta. Nós fazemos a pauta. Nós estamos aqui para falar de futebol. Nós estamos falando de futebol. Próximo demais. Quando a pergunta agradou, Bruno agradeceu a oportunidade e falou em recomeço. Eu venho me preparando há bastante tempo. Eu acho que passar onde eu passei não foi fácil. Então eu me preparei muito tempo, cara. Eu, sinceramente, eu não ligo muito porque as pessoas falam ou dizem por aí. Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho. Acho que importa para mim é o recomeço da minha vida. Eu acho que a motivação de recomeçar ela supera qualquer crítica que venha a aparecer. Então, cara, sinceramente, eu estou muito feliz por estar aqui. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Também não deve ter sido fácil para a família da Elisa Samúdio passar pelo que passou. Quando o Boa Esporte toma a iniciativa de contratar o goleiro Bruno, tem o bônus e tem o ônus. Acho que tem a vantagem, o lado humano, de você abrir as portas para alguém que quer recomeçar a vida, mas tem também o ônus da pena que ele ainda vai cumprir e deve cumprir por um assassinato. Do ponto de vista do marketing, já perdeu 2 patrocinadores, patrocínio de camisa, patrocínio oficial do clube, é um preço alto a ser pago. Agora, blindar o Bruno no sentido de não responder, ele tem mais a que responder. Ele tem mais a que responder pelo que ele fez, como vai ser a vida dele. Os movimentos de protesto contra a presença do goleiro, sabe? São todos fatos. A gente tem situações que a gente precisa discutir. Já era para ele ter sido julgado. Essa é a questão. A justiça no país, ela é morosa demais. Ele foi julgado em primeira instância, condenado a 22 anos. É que tem agora a apelação. Tem que julgar a apelação. Só que enquanto não julga a apelação, manda a lei que ele esteja solto. Essa é a lei. Ele tem que estar solto. Está errado, né? Essa lei está errada. Enfim, mas é a lei. É a lei. Tá aí, por isso que ele, inclusive, foi solto. E com tantos outros casos também que poderia estar em liberdade aguardando o julgamento de um recurso, de algo assim, e que não acontece. Então, uma questão é a morosidade da justiça. Isso tem que ser questionado. Outra coisa é o cumprimento da pena, que mais cedo ou mais tarde vai ter que cumprir. Pelo menos essa é a expectativa. E uma vez cumprindo a pena, ele está livre para ele fazer o que ele quiser, recomeçar a vida dele. É um direito e é um dever da sociedade, inclusive, acolhê-lo. Essa é uma questão. Ele pagando o que ele deve à justiça, está tudo ok.
A questão é que ainda deve, né? E não está pagando, obviamente, porque a justiça no Brasil é muito, absurdamente lenta. Chico. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Não é fácil julgar as pessoas. É muito complicado. Eu não sou evangélico, mas eu me lembro muito bem que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: não julgues para não ser julgado. Sim. Exatamente por isso, porque é muito complicado, é muito difícil. Você tem que levar em consideração uma série de coisas. Eu me lembro que nos anos 60, 70, houve um caso chamado o Leopoldo Heitor, o advogado do diabo. Ele teria matado a Tefé, que era uma moça que trabalhava com ele, e ele foi julgado em primeira instância, ninguém provou nada, porque não acharam o corpo. Segunda instância, foi julgado, ninguém achou, não foi achado com a terceira instância, enfim, ele saiu livre. Tá. E teve uma vida, já é falecido, e teve uma vida muito difícil, porque foi perseguido, foi achincalhado, e etc. E tal. Enfim, a sociedade acabou condenando e marginalizando. E ele até teve um filho que foi assassinado, muito complicada a história. Então, o Bruno vai estar marcado para sempre por causa desse episódio da Elisa Samúdio. Vai estar marcado para sempre. Então, se ele topou voltar e se expor novamente, ele tinha a obrigação de falar a respeito. Ele tinha a obrigação de falar a respeito. Porque é uma coisa que ele entrou porque quis entrar. Ninguém mandou ele namorar a menina. Mas ela era atriz pornô, era isso, era aquilo. Ué, ninguém mandou ele namorar a menina e ter um caso com ela e um filho com ela. E depois acabar nas circunstâncias que acabou. Agora, ele mandou o cara que... Bom, eu acho que ele não assassinou a Elisa. Está sendo acusado de matar. Então, se ele é mandante ou não é, mataram, sumiram com o corpo, enfim, é uma coisa que vai ainda ter um desdobramento. Então, se eu fosse dirigente do BOA, lá de Varginha, da terra do nosso querido ET, eu contrataria o ET e não contrataria o Bruno. Até que o caso dele fosse julgado, e pelo menos não por Deus, né? Que o julgamento de Deus está na consciência do Bruno e a ele que vai responder por isso, né? Quando ele tiver a oportunidade de fazê-lo no final da sua vida, né? Mas, na verdade, a justiça dos homens é que tem que dar um parecer definitivo, né? Não, ele é culpado ou não é culpado, ele vai estar livre para exercer a profissão ou não vai. Porque o jogador de futebol também, no caso, tem uma carreira muito curta. Não adianta sair a sentença até quando ele tiver 60 anos. Então aí não adianta nada. Então eu acho que tem que ser julgado e aí depois definido o caso dele, aí sim ele pode ser contratado e voltar a jogar. Isso não é modo de ver. Bom, hoje nós temos enquete no site gazetesportiva.com e o pessoal fez a seguinte enquete: você gostaria de ver o goleiro Bruno no seu time? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Eu acho que eu nem vou perguntar. Nessas circunstâncias, não. Eu repito aqui, né? Uma vez cumprido o que deve à justiça, é uma nova vida, recomeça, acabou. Né? O processo ainda está, o recurso está em andamento. Claro que ele tem que se mobilizar, tem que sobreviver de alguma maneira, isso é uma outra história. Mas a gente está falando se eu gostaria de ver no meu clube. É uma coisa muito complicada. Eu não gostaria de ver ele no Juventus. É uma coisa muito complicada, né? Porque como é que você vai separar essa história? Né? Como é que você torce para um clube que tem um goleiro que é supostamente um assassino, né? Pelo que foi provado até agora, porque foi julgado e foi condenado a 22 anos em primeira instância. É complicado, eu não teria. E aí, Chico? Mas nem a pau. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até os companheiros... Por exemplo, eu torço para o Corinthians. Então você tem que perguntar, você queria ir no Corinthians? Eu vou falar para você que não. Não tem cabimento ele voltar para o Corinthians. Como não teve cabimento ele voltar para o Flamengo. Porque ele está ligado, o passe dele está ligado ao Flamengo ainda. Né? Então é outra coisa que ele pode entrar na justiça e processar o Flamengo. Porque o Flamengo não quis ele. E tem contrato com ele em vigência ainda. Né? Não foi quebrado. Então, quer dizer, é o tal negócio. Eu não quero ele no Corinthians. Longe disso. Eu prefiro dar chance para um garoto que está chegando agora do que um cara que passou por o que ele passou. Que pode contaminar o elenco, pode deixar os caras desconfortáveis. Quem é que vai dormir no mesmo quarto que ele? Essa é a pergunta. Você dormiria no mesmo quarto que o Bruno? Eu não dormiria.
No mesmo quarto que o Celso até dormiria. Mas não... Mas com o Bruno não dormiria. Sei lá que vai dar no cara à noite. Se ele vai levantar, se ele vai pegar um copo, dar na minha cabeça, vai me afogar com o travesseiro. Sei lá o quê, meu. Eu tô fora. Eu durmo no corredor. Deixa o cara dormir lá dentro à vontade. Mas não Pega as duas camas, um e fica esticadão lá. Tô fora. Mas não sejamos tão puritanos. Existem outras pessoas envolvidas com justiças, com outros crimes que também fazem parte do futebol. É um tal Mas o caso dele, Celso, foi um crime de morte. Eu não dormiria no meu quarto que ele. Então você imagina o transtorno que isso traria para um clube de futebol. Bom, pela Copa da Inglaterra, o Chelsea bateu o Manchester United e avançou à semifinal. E na Itália, a Lazio venceu o Torino com gol brasileiro. O Atlético Mineiro está voando no campeonato estadual. Em partida isolada nesta segunda, o Galo enfrentou o Tupi, goleou e manteve a campanha perfeita no campeonato. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Tupi e Marcel fez o primeiro do Galo, só que contra, 1-0. 4 minutos depois, Robinho bateu colocado no canto esquerdo e fez o segundo. Já na etapa final, Casares cobrou escanteio e Gabriel apareceu no meio da defesa para aumentar a vantagem. Quase no fim, Elias soltou a bomba e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Atlético, 4-0. Com a vitória, o Galo reassumiu a liderança do Campeonato Mineiro. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com a participação de 16 clubes, entre eles Corinthians e Santos. A quinta edição da competição teve início no último final de semana. Jogando fora de casa, o Corinthians venceu São Francisco da Bahia no domingo por 4-0. Ontem foi a vez da estreia do Santos, que recebeu Foz Cataratas na Vila Belmiro. Veja como foi o jogo na reportagem de Marina Marini. Os poucos torcedores que foram à Vila Belmiro na tarde chuvosa desta segunda-feira tiveram motivos de sobra para saírem empolgados com a vitória do Santos diante do Foz Cataratas, na estreia pelo Campeonato Brasileiro Feminino de 2017. As sereias da Vila dominaram a partida desde o começo, chegando perto da meta das paranaenses logo aos 4 minutos de jogo, com chute de Patrícia. Pressionando e encantando a torcida, não demorou para sair o primeiro gol alvinegro. A atacante argentina Soli Raimes, ex-Foz Cataratas, abriu o placar para o time da casa. E foram necessários apenas 6 minutos para que as sereias reencontrassem o caminho do gol, dessa vez em linda jogada da meio-campista Patrícia. A gente já sabia da força dessa equipe, e quando a gente viu que seria o primeiro jogo com elas, a gente se preparou mais ainda. Então, graças a Deus, a gente conseguiu estrear bem, o time se comportou muito bem no primeiro tempo, a gente fez um excelente primeiro tempo. Na segunda etapa, o Foz Cataratas voltou mais atento, mas nada que comprometesse a superioridade das sereias. Aos 20 minutos, após a mão na bola de Bruna, foi marcado pênalti a favor do time mandante. Com a atacante do Foz expulsa, Kathleen marcou o terceiro e último gol do Santos. Fim de jogo na Vila Belmiro, Santos 3, Foz Cataratas 0. Com o resultado, a equipe santista se igualou ao Flamengo e ao Rio Preto na liderança do Grupo 2 do Brasileirão Feminino. A gente conseguiu estrear bem, né? Conseguiu esses 3 pontos, a gente pensou muito nisso, porque o jogo em casa vale muito pra gente no Campeonato Brasileiro, e conseguir esses 3 pontos foi muito importante pra gente. E principalmente para dar um up para a equipe, né? Graças a Deus a gente conseguiu e agora já pensar no jogo do Rio Preto. Os dois times carregam conquistas importantes na bagagem, como os estaduais e a Copa do Brasil. Mas tanto as sereias da Vila quanto as meninas do Foz Cataratas buscam o primeiro título brasileiro. Pelo todo histórico das sereias, realmente é um título que o Santos não tem. E vou te falar internamente que as atletas estão muito empenhadas em olhar lá para frente, sim, e conseguir ser um time capaz de vencer o campeonato. Sabemos que será muito difícil, mas pode ter certeza, você e toda a torcida do Santos, que o empenho, o desejo de representar bem a instituição é muito grande. Eu quero aproveitar, poxa vida, já que promover o futebol feminino, sei lá, só uma sugestão, não sei do ponto de vista de logística, me parece até que vai ser mais barato. Faz uma preliminar antes dos jogos do Campeonato Brasileiro, quer dizer, dependendo do horário, talvez fique muito
quente para as meninas, mas quando for um jogo, por exemplo, 6h30 da tarde, se alguma coisa assim, dá para ter uma preliminar, até para ir divulgando os times, para ter um público maior, sabe? Torna agradável para o torcedor chegar. Criar o hábito, né? Criar o hábito, exatamente, criar o hábito. Muito legal. Hoje é dia de conferirmos o segundo episódio da série de reportagens Os Terrões da Várzea, que conta algumas das grandes histórias da Várzea paulistana, berço de craques do nosso futebol. Na reportagem de hoje, o Jonas Campos se aventurou com a bola nos pés em um campo torto na capital paulista e relembrou os tempos da Copa Kaiser. A voz rouca do português comanda o time. Eu sou da Várzea, sabadão, quero jogar. Jogo rasgado na baixada, vai rolando. Eu tô no banco, Deus é pai, eu vou entrar. E quando se fala em futebol amador, se lembra de amor à camisa, de amor ao esporte? Não é nossa, velho. Vamos vestir a camisa, velho. Toque de cabeça. Gol. Vai jogar pra área o cruzamento. Olha o sem miséria. Gol. A gente vai rever e vai tirar dúvida. Atenção, vem o time do Boa Esperança, Jacaré. Gol. Gol. Esperança! Pediu a bola, acabou aí. Boa Esperança, campeão da Copa Kaiser, bicampeão da Copa Kaiser e pela segunda vez, campeão invicto. Muita gente da imprensa, quando um time profissional vai mal ou quando acontece algo de, digamos assim, que não é a contento, isso é uma várzea, é porque não conhece. Mais de 540 partidas, 244 times envolvidos nessa competição e 6.000 jogadores. Tinha jogadores maravilhosos, melhor do que o que a gente vê jogando hoje no Campeonato Brasileiro. A Copa Kaiser, para quem acompanhava, ela é muito mais bem organizada, muito mais bem organizada que o Campeonato Paulista. Toda a festa na arquibancada, e o detalhe é que tem, nessa final do futebol amador de São Paulo, o público maior do que muitos jogos que acompanhei da Copa João Avelange, Fernando Sola. Mas essa é a graça, essa é a razão mais importante de um espetáculo como este estar merecendo tanta atenção na transmissão da Gazeta. O maior público do Morumbi foi na despedida do Pelé. Nós jogamos na preliminar e fomos campeões de um torneio muito importante da época, e nós fomos campeões na preliminar, que naquela época tinha também as preliminares, né? A várzea abastecia bem o futebol. Geralmente o caminho era o jogador saía da várzea para um time como Juventus, o Comercial da capital, ou o Nacional da capital também, o Nacional ali da Comendador Souza. A informação de que 2 jogadores do Sem Miséria foram parar na Portuguesa, inclusive devido ao destaque durante a competição. E a Portuguesa de Desportos era muito forte na garimpagem de jogadores da várzea. Formava ali Djalma Santos, muitos deles vieram da várzea para a Portuguesa. A Portuguesa tinha um bom time, muito crioulo, coisa que o Palmeiras tinha certos preconceitos, São Paulo também e tal, mas a Portuguesa não tinha. Você pegava o Botafogo de Guaianazes, quando você não pegava o Botafogo, você pegava o Ajax, quando você não pegava o Ajax, você pegava o Sedex, quando você não pegava o Sedex, você pegava o Canarinho, quando você não pegava o Canarinho, você pegava o Boa Esperança ou pegava o Arthur Alvim, era só clássico, então todo final de semana era uma guerra, né? Tinha uma infinidade de times bons, então às vezes você fica, os caras são bons, mas o parque superava. Tanto na briga como no futebol. O nosso maior problema da época era o transporte. Daqui para ninguém tinha carro.
ninguém não tinha grana, o que a gente fazia? Corria até com o PC aqui, uma avenida assim do lado aqui, pegar caminhão, tinha os caminhões aqui de mudança, então a gente pegava caminhão naquela época, então saía todo mundo, todo domingo era de caminhão. E chegava nos campos, até certa vez fomos jogar em São Bernardo, lá no campo do Baeta, chegamos de caminhão lá, o pessoal, pô, chegou os caras, vão limpar o campo. E aí o resultado foi que nós trouxemos o troféu pra casa, que era no festival. Ei, Manuel! As pessoas, eu acho que elas são muito regionalistas. Seu bairro, sua casa, sabe, sua cidade. Então, a partir do momento que você tem um time de competição aqui, você não está representando só o time, você está representando também a sua comunidade. Com inúmeros campos distribuídos por São Paulo, o futebol de várzea tomou conta de terrões e gramados paulistanos em meados do século XX. Campeonatos, festivais e amistosos movimentaram bairros e regiões e impulsionaram o início da carreira de muitos craques do nosso futebol. A várzea já voou alto, com grandes duelos, amor à camisa e à comunidade, na mais pura essência do futebol. Aqui, como vocês podem ver, não tem essa de padrão FIFA. Pelo contrário, o padrão várzea é justamente não ter padrão. Esse campo todo é uma maravilha pra gente. Assim, aqui nesse campo é a mesma coisa de uma jogada tática. Então a gente já conhece cada palmo desse campo. O cara precisa ser meio torto, né? Senão não vai. Ele tem que tortar pro lado certo, senão ele vai cair lá na avenida, lá, meu. Nós já sabemos como é que chuta a bola, chuta meio de atravessado, assim, ó. Acompanha a curva, certo? E os caras que vêm jogar aqui que nunca vê, eles nem sabem, aí nós ganhamos. Né? Porque ele já chega e já fica engraçado com a curva, né? Aí o treinador vai e fala, pô, aí essa curva aí? Nós sabemos que tem a curva, né? Vai jogar nisso? Vai. Estamos contratados aqui, ó, da Gazeta, certo? Então tá contratado aqui, ó, o empresário dele aí é o Wilson. É o Wilson. Você quis fazer bonito, tá muito bem, gostei. Mas não me perde mais um gol desse jeito. Não é fácil não, viu? O calor aqui na várzea é maior do que em qualquer lugar do mundo. O nosso técnico é Antônio Lopes. Olha o Antônio Lopes. A cada gol ele vai tomar uma bloquinha lá no... 50 anos de treinador. Essa música aí não consegue me tirar. Eu gosto de brincar, de jogar uma pelada, domingo de sol. E fazer churrasquinho com a lixa e cada... Alegria. Só alegria. É o meu divertimento. A várzea faz isso, a várzea faz amizade. Meu nome é Favela, é do povo do gueto a minha raiz. Becos e vielas, eu encanto uma história feliz. De humildade verdadeira, gente simples, de primeira. Salve ela, meu nome qual é? Celso Cardoso, veja bem, e a várzea de São Paulo é uma coisa maravilhosa, é mágica, né? Que me lembrou um pouco o filme Harry Potter, né? Porque ó, você vê que engraçado, o campo ali, ele não é um retângulo, ele é um triângulo, eu não sei o que é aquilo. Mostra aí, Barba. A curva
Eu jogaria ali, porque ali você não precisa correr tanto, né? Precisa correr bem menos. Olha, quer ver, ó? Olha a linha, quer ver, ó? Presta atenção, você vai ver a linha do campo fazendo assim. Quer dizer, o Celso, por exemplo, andaria ali e faria 5 gols por ali, né, Celso? Porque a marginal ali pegou um pedaço do terreno e comeu, né? Olha a linha. A linha, ela é assim, cara. Então quer dizer que não tem erro, você bate ali, o Zé Mané fica lá, o cara fala, pô, eu já tô na área. O cara fala, você pega a bola no meu campo, dá 3 passos, está na área adversária. Então, quer dizer, é ali que eu ia jogar. Agora, só que tem uma coisa, o Jonas está fazendo essa matéria, fez um gol nesse jogo aí. Mas não foi registrado. Não foi registrado. Só foi registrado o gol que ele perdeu. Que quase deram um pau nele lá, porque ele perdeu esse gol. Mas aí, o que ele marcou compensou, e aí quando ele fez o gol, ele pediu para sair. Disse que estava doendo. É o famoso Miguel, né? Mas ele joga bem, Jonas. Joga bem. Essa transmissão. Joga bem. Olha aí, ó. Olha que maravilha, Michele. Ali dá pra jogar. Olha, ó. O cara dá 3 passos, já tá na grande área, meu. Ali é um... Pô, você já pensou? Você pega o Keno do Palmeiras e põe ali? O cara vai falar, pô, os caras estão correndo demais. Que time é esse? Que ataque rápido? Lógico, o campo está cortado pela metade, né? É brincadeira. É os atalhos da várzea, né? Agora, sensacional. Eu me lembro quando a gente transmitiu realmente a Copa Kaiser, que tem um registro na matéria, isso faz uns 15 anos, acho, 15, 16, e chamava a atenção a organização, a gente mostrava os boletins todos semanais dos jogos e como isso envolvia os bairros, empolgava. A comunidade, né? A comunidade, porque, queira ou não, é um espaço que é ocupado, é a chance de repente, você mostrar o futebol, alimentar um sonho. E espero que isso não morra, porque daí muitos craques podem surgir. E é algo muito mais próximo, né? Sim, claro. E trazer um pouco de também... Meu vizinho Gilmore está na matéria ali. Exatamente, e olha, e outra coisa, é uma forma também de você educar o povo, né? Você dar lazer para o povo, né? Que São Paulo é uma cidade sem lazer, se você parar um pouco para pensar. Agora você tem o fechamento da Paulista, algumas outras vias fecham, né? Sumaré, lá perto da minha casa, fecha também, e, enfim, mas na periferia não fecha nada. Poucas são as ruas que fecham. Então, o cara tem a várzea para jogar, ele vai jogar na várzea. Aí você não fica pensando besteira. Maravilhoso. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva. A nossa página no Facebook está bombando Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. São Paulo, o atacante Lucas Prato é desfalque certo e nem viajou com a equipe que vai decidir com o ABC uma vaga para a 4ª fase da Copa do Brasil. Também está com o nariz quebrado, né? Por outro lado, o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do meio-campista Cueva, que foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda. E o repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do tricolor antes do embarque para Natal. A ressaca pela derrota por 3-0 no clássico contra o Palmeiras já passou. Pelo menos é esse o discurso no São Paulo. A ordem é voltar a mostrar o futebol que vinha sendo muito elogiado antes de encarar o Verdão no Allianz Parque. A gente vinha de 9 jogos invicto. Acho que a derrota no clássico, eu acho que serviu de uma lição para a nossa equipe. Eu acho que isso não vai mudar nossa forma de jogar por causa de uma derrota. Os guardiões da meta São Paulina ainda não convenceram a torcida, que a cada dia sente mais saudade do hoje técnico Rogério Ceni. Sidão, que está machucado, está longe de ser unanimidade. Já Denis, que tanto sofreu com críticas no ano passado, foi eleito pela torcida o vilão da derrota para o Palmeiras. Eles têm a mesma segurança de qualquer outro jogador. Acho que nós temos que confiar no grupo inteiro. Acho que isso é crucial. A gente não pode ter o desmérito de não confiar em nenhum. Acho que a equipe está ali justamente para isso. Acho que nós temos que confiar em todos os jogadores dentro de campo. Mas nada melhor do que uma vitória no jogo seguinte para tentar fazer esquecer o fracasso do anterior. Nesta quarta-feira, o São Paulo enfrenta o ABC em Natal pela Copa do Brasil.
com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo no Morumbi por 3-1. Vantagem esta que vai ser esquecida pelos jogadores na hora de entrar em campo. A classificação tem que vir com uma vitória convincente. Nós temos que jogar o mesmo futebol que a gente jogou no Morumbi, diante da nossa torcida, saber jogar fora também, com o mesmo intuito de vencer. Eu acho que o único resultado que importa fora de casa é a vitória para nós. O que pode ajudar a atingir o objetivo é o fato do adversário precisar atacar, se quiser ter alguma chance de eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Eu acho que eles têm que partir para cima. Eu acho que a gente ganhou dentro de casa de 3-1. Eu acho que eles vão partir para cima com tudo. Eu acho que nós temos que saber jogar no campo do adversário. Eu acho que não podemos dar espaço para eles crescer bastante no jogo. Temos que explorar os contra-ataques em busca do gol. Eu acho até que, eu estava vendo na entrevista, porque o São Paulo não pode mudar a maneira de jogar por causa de um jogo. A questão é que o São Paulo não apresentou como costuma se apresentar diante do Palmeiras. Não entrou em campo. Foi uma opção do Rogério, foi mais conservador no primeiro tempo, foi mais pragmático, mais cuidadoso. Ele alegou que só podia contar com o Wellington Nem por um tempo. Então, em vez de começar com o Wellington Nem e fazer essa marcação alta, preferiu começar no segundo tempo e aí, com o placar adverso, psicologicamente o time não correspondeu. Enfim, acho que quando você tem um esquema de jogo, é ousado, é bonito de se ver, eu acho que você tem que correr risco. Sabe? Jogando em casa, jogando fora, seja contra o grande, seja contra um pequeno. Eu defendo a tese que não deve mudar. Olha, meu querido Celso, eu acho assim que a derrota para o Palmeiras foi um flagelo para o São Paulo, né? Foi. Um flagelo. Foi. Um flagelo, foi um resultado acachapante, né? E do jeito que foi, porque foi 3-0. E poderia ter sido mais. E poderia ter sido mais. O gol do Dudu. Cobertura. O gol do Tietê também. O gol do Tietê. O terceiro gol, quando a defesa se apavorou, quando o Borja entrou na área. Aí saiu o gol do Guerra, quer dizer, foi uma derrota para ser esquecida. Agora o problema é esse, é como esquecer isso, né? Porque o ABC agora é um time muito inferior ao São Paulo. O São Paulo ganhou do ABC fácil aqui, poderia ter vencido até demais, mas venceu por 3-1. Agora, o São Paulo vai entrar em campo. 2-0, exatamente, vai jogar contra o ABC, que precisa ganhar, né? E vai jogar contra o fantasma da derrota contra o Palmeiras. Isso ele vai levar para campo. Só vê a cara do Thiago, que foi entrevistado. Né? Você vê que ele está inseguro. E assim como ele, todo o time deve estar, né? Pô, que cacetada levamos do Palmeiras. Que uma coisa é você perder de 1-0, mandando 5 bolas na trave. Outra coisa é que nem o Palmeiras fez para o Corinthians. Perdeu para o Corinthians de 1-0. O Corinthians chutou pouquíssimas bolas a gol e aí fez um gol. Tudo bem. Não jogou tão bem, mas também... Jogou 1 a menos, né? Mas não, tudo certo, mas estou dizendo, ele não foi uma derrota cachapã, foi um resultado normal. O clássico é clássico. Agora, 3-0 do jeito que foi, o São Paulo está traumatizado. Hora de falar do Coringão do Chico Lang, que segue se preparando para o jogo de volta contra o Luverdense amanhã às 7h30 na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Confira. Pouco se esperava do Corinthians nesta temporada, mas os resultados obtidos por Fábio Carille até agora superam todas as expectativas. Em 11 partidas disputadas em 2017, foram 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Muito desse bom desempenho se deve à defesa, que levou apenas 5 gols até agora, uma média de 0,45 por partida. Isso só faz com que a gente, né, a parte defensiva, quando se fala da parte defensiva, são todos, atacante, volante, os laterais, porque todo mundo tem que ter essa consciência quando perde a bola e marcar. Acredito que é bom, é muito bom os números, mas serve o jogo passado, já foi. Próximo jogo a gente tem que fazer a mesma coisa, então... Mas a defesa terá um desfalque importante, pelo menos nas próximas 2 partidas. Balbuena, que saiu machucado do jogo contra a Ponte Preta, passou por exames e teve constatado um estiramento na coxa. Pela lógica, apesar do gol marcado por Léo Santos contra a Macaca, Pedro Henrique deve formar a dupla de zaga com Pablo.
Mas acredito que a gente tem o mesmo pensamento, todos os zagueiros que for entrar têm a mesma filosofia de trabalho. Isso vai ajudar a gente a tentar manter essa consistência defensiva, né? E acredito que ele vai, com mais tempo, vai ganhar mais experiência, né? É um jogador de qualidade, como já falei, e acredito que não vai ter um problema nenhum. O primeiro teste da dupla Pedro Henrique e Pablo será na quinta-feira contra o Luverdense pela Copa do Brasil. No jogo de ida fora de casa, o Corinthians venceu por 2-0, mas isso não significa que o time já esteja classificado. Não tem nada encaminhado, eu penso assim, acho que a gente fez um bom resultado fora de casa, mas no futebol não tem moleza, não tem time fraco. Então vamos entrar na mesma pegada, da mesma forma que a gente entrou no jogo passado, pezinho no chão, né? 2-0, mas futebol. Semana passada o Barcelona meteu 6-1, um jogo que estava ganho, praticamente, o Paris Saint-Germain, mas não ganhou. Então vamos entrar no mesmo espírito, mesma concentração, para que a gente não venha ter nenhuma surpresa. Além do problema médico com Balbuena, Marquinhos Gabriel passou por uma cirurgia na noite desta segunda-feira por causa de uma hérnia inguinal. A previsão dos médicos é que ele retorne aos gramados e às atividades normais dentro de um mês. Fernando Gavini, do CT do Parque Ecológico. Estava vendo que estava rolando uma polêmica aí porque foi diagnosticada muito tarde essa hérnia inguinal. Ele estava para jogar contra a Ponte e de repente marca uma cirurgia para hoje de hérnia inguinal. Mas você se lembra o Toninho Cerezo? Também aconteceu a mesma coisa. Sim. O Toninho Cerezo também já era um jogador consagrado, tinha disputado 82, estava jogando pelo Atlético ainda e de repente teve que operar uma hérnia inguinal. Quer dizer, eu tive um dos meus filhos homens, operou uma hérnia inguinal, mas quando nasceu, né? Então, quer dizer, é engraçado você diagnosticar tarde uma coisa que devia ser diagnosticada bem cedo, né? Não necessariamente, porque ela pode romper, abrir, por esforço físico mesmo. Eu estava ouvindo o médico do Corinthians falar e eles estão chegando à conclusão que muitos casos iguais do Marquinhos eram tratados como pubalgia. Pubalgia, na verdade, era uma hérnia inguinal. E agora estão percebendo que a hérnia inguinal tem umas ramificações diferentes. Um exame, mas a medicina é assim. Claro, eu já te operei faz 2 anos. Você também eu sei, querido, mas a medicina é assim. É uma coisa empírica. E você, quanto mais pratica, mais aprende. E quanto mais se descobre, mais se evolui. E assim vai. Agora, o jogo de futebol é mais ou menos que na medicina. Você tem que botar em prática e dar certo, né? Não dá para você... O cara pergunta, escuta, mas o paciente... palavras quer dizer que o Carille está indo bem. Está sendo um ótimo cirurgião. O paciente está lá. O paciente está bem. É mesmo. Entregaram um time semi-morto. Entregaram um time na UTI para ele. E ele tá... Aí ele pegou a garotada, já renovou, tirou o pulmão, né, do paciente, que era um pulmão meio velho, o cara fumava, na época do Tito o cara fumava, arrancou o pulmão, colocou outro, deu certo o transplante, porque agora tem moleque pra caramba jogando, o time corre uma barbaridade, marca uma barbaridade, tá certo que faz 3 partidas boas e 2 ruins, mas não perde, então mostra quem é competitivo. Então eu prefiro ver o Corinthians assim do que o Corinthians caindo aos pedaços. Se vai ser campeão ou não, são os 500. É um time constante. É um time regular. Isso, regular. Regular. Tá mantendo um ritmo. Isso. Embora dê umas vaciladas de vez em quando. Bom, 3 partidas movimentam a rodada dessa noite na Libertadores. Melgar e Emelec do Equador jogam às 7h30 em Arequipa, no Peru. Às 9h o Botafogo estreia na competição enfrentando o Estudiantes da Argentina, no Engenhão. E em Guayaquil, no Equador, o Barcelona enfrenta o campeão do ano passado, o Atlético Nacional da Colômbia, às 9h45. O Botafogo faz daqui a pouco a estreia na fase de grupos da Libertadores, mas a ansiedade comum nos primeiros jogos não deve ser problema, já que o Fogão está calejado nessa edição da competição internacional. O Clube Carioca já sobreviveu a 2 mata-matas para chegar à atual etapa do torneio. Lógico que a gente queria estar estreando na fase de grupos direto, porque vocês viram como foi difícil a gente classificar. Mas já que a gente não conseguiu a classificação direto, e conseguimos agora passar nesses 4 jogos, isso foi bom. Foi bom, apesar do pouco tempo de preparação, né, nós pagamos um pouco o preço da parte da preparação física,
mas em termos de jogo, em termos de rodagem, foi bom para a equipe, né? Que nós vivemos 4 grandes jogos, que deixa a gente preparado, que a gente sabe que a fase de grupo vai ser tão difícil quanto. Então agora foi importante, mais um novo momento. Acho que a gente já tirou toda aquele ansiedade de estrear, né, na Libertadores. A gente entra forte, mas a gente quer entrar muito focado também, com a mesma determinação que enfrentamos os 2 jogos em casa. E essa classificação nos deu muita moral para isso, mas sabemos também que a responsabilidade aumentou muito. Então a gente se preparou bastante e a gente tem que aproveitar agora esse momento e brigar jogo a jogo. Os times argentinos estavam com essa dificuldade de estrear, né, por conta da paralisação dos jogadores. Eles fizeram um jogo agora, acho que pelo Campeonato Argentino. A gente pode ter algum tipo de ganho. A gente viu, pelo que acompanhou pelo São Lourenço, né, a dificuldade que é ficar sem esse ritmo de jogo. E a gente espera ter esse proveito também para poder fazer um grande jogo com a intensidade muito forte. Lógico que de repente um ritmo de jogo atrapalha sim, mas agora eles já fizeram a estreia oficial e isso a gente não pode achar que a gente vai ter benefícios por conta disso não. Uma equipe dura, uma equipe com jogadores com bastante qualidade. Os paulistas não entram em campo hoje, por isso o goleirão Fernando Praz teve tempo na noite desta segunda-feira para prestigiar o lançamento de um livro sobre a carreira dele, do experiente camisa 1 do Verdão. Veja na reportagem de Thiago Dutra. Fila repleta de palmeirenses, mas dessa vez não era para comprar ingresso, e sim para prestigiar o maior ídolo em atividade do clube, Fernando Praz. O goleiro foi biografado pelo jornalista Andrei Kampf, em um livro de 38 capítulos. Quando o Andrei me trouxe essa ideia dele, eu até falei para ele, Andrei, vamos conversar e vamos ver se tu me convence que eu tenho uma história boa para virar livro, né? Mas eu acho que conseguiu me convencer, eu acho que ficou legal. Mas não me arrependo de nada, não tenho medo de nada que está escrito ali, não. Tudo que está escrito ali eu vivi, não tenho vergonha, não preciso esconder de ninguém. E quem o vê hoje nem imagina, mas sua história debaixo das traves começou de uma maneira bem inusitada. Ele se tornou goleiro ao acaso. Ele era um jogador de meio campo, o goleiro faltou a um dos jogos, eles fizeram o tradicional rodízio, quando ele foi pro gol, ele fechou o gol e o técnico foi pedindo, fica mais um pouco. Ele topou e ali, quando ele tinha 9 anos, nasceu um goleiro. Além das peculiaridades de início de carreira, o livro traz também os bastidores do campeão brasileiro, como uma discussão que quase culminou na saída do técnico Cuca. Aliás, o ano passado foi determinante para a biografia acontecer. O livro leva o nome de Praz e o número 38, idade que o goleiro completou em 2016. Certamente um ano emblemático, já que ele recebeu tanto a melhor como uma das piores notícias de toda a sua carreira. Após conquistar a sua primeira convocação para a seleção brasileira para a disputa da Olimpíada em casa, Praz recebeu a notícia de uma lesão no cotovelo, que acabou com o sonho de uma vida toda. Foi muito difícil chegar onde eu cheguei, né? Mas em termos de frustração e de decepção profissional, acho que com certeza foi a maior que eu tive. Ídolo da torcida e líder no Palmeiras. Mas isso não significa que ele vai sair distribuindo o livro para todo mundo do elenco não, viu? Vamos comprar, né? Vamos gastar um pouquinho do dinheiro também, tem bicho, tem tudo, o salário tá em dia. Legal, hein? E amanhã o Fernando Praz deve estar em campo defendendo a meta do Palmeiras no primeiro jogo em casa do Verdão na Libertadores. Hoje o meio-campista Tietê, que vai fazer a estreia dele na competição, falou do confronto com o Jorge Wilstermann, da Bolívia. A boa vitória no clássico contra o São Paulo ficou para trás, mas serve de inspiração para o Palmeiras, que amanhã no Allianz Parque recebe o Jorge Wilstermann da Bolívia pela Copa Libertadores da América. Acho que a gente tem que levar isso daí para dentro de campo. A última partida que a gente fez foi uma boa partida. Acho que a gente sofreu pouco ali. A gente sabe que tem qualidade do outro lado. Do lado do Jorge Wilstermann, a gente vai enfrentar um bom adversário também. Mas, como eu disse, a gente tem que saber se impor. A gente está dentro de casa, diante do nosso torcedor. Então a gente tem que buscar a vitória desde o início do jogo. Palavras de quem voltou de lesão com moral, fazendo gol no clássico. Seria Tietê titular absoluto no meio-campo do Palmeiras? Tá louco.
Que isso, a gente se respeita muito. A gente procura trabalhar, a dor de cabeça a gente tem que passar todo dia pro Eduardo. Aí cabe a ele saber quem ele vai escalar e quem for utilizado por ele, os outros têm que entender. Então a gente está se respeitando bastante, sabendo que cada um vai ter o seu momento e todos estão sendo aproveitados até agora. Eduardo Batista tem a famosa dor de cabeça que todo treinador gosta. Sem Vitor Hugo suspenso, ele deve jogar com Mina e Edu Dracena no miolo de zaga. E no meio-campo fica a dúvida entre Keno e Guerra. Felipe Melo, Tietê, Michel Bastos, Dudu e Borja devem ser titulares para enfrentar um adversário que começou bem a Libertadores, fazendo 6-2 no Peñarol. O adversário de amanhã a gente sabe que é um adversário rápido, marcou 6 gols sobre um time que é tradicional, né, que tem bastante título na Libertadores, então a gente vai procurar respeitar eles, mas sabendo que a gente tem que se impor porque a gente está jogando dentro de casa e é super importante a vitória. E para conseguir o tão desejado triunfo, que pode inclusive deixar o Verdão na liderança do Grupo 5 ao fim da rodada, a fórmula é simples. Fala aí, Tietê. Tá muito concentrado, como o Eduardo nos passou na última partida, a gente tem que marcar bem o adversário, neutralizar os pontos fortes que eles tiverem para que a gente possa conseguir uma vitória. O Jorge Luiz fez uma bela estreia na fase de grupos, goleou o Peñarol, que convenhamos, tem um nome, 6-2. Tem um nome, tem uma história, mas não é mais o mesmo do passado. O Palmeiras deve se classificar nesse grupo com certa facilidade. E também não deve ter problemas contra o time boliviano. Alguém vai falar assim, olha, o Strongest venceu o São Paulo ano passado. É verdade, mas foi uma grande surpresa. E seria uma surpresa incomensurável o Wilson conseguir um ponto do Palmeiras jogando aqui em São Paulo. Sabe? Lá na Bolívia é uma outra história, mas aqui o Palmeiras deve vencer e vencer bem. Ainda mais depois da vitória contra o São Paulo. Tira um pouco o peso das costas, Chico. Dá para sentir um Palmeiras mais leve daqui para frente. Mas também deixa uma lição para o técnico Eduardo Batista, né? Que o time no ataque é outro, né? Não é aquele time preocupado em se defender, em garantir resultado, jogando contra adversários mais fracos. Se tem oportunidade de fazer 3, faz 3. Se tem oportunidade de fazer 4, faz 4. Se tiver oportunidade de fazer 5, faz 5. Eu acho que é isso. Ele tem que perceber a hora certa de soltar o time. E os jogadores que o Palmeiras hoje tem no elenco, todos têm DNA ofensivo. Né? Para lembrar uma coisa que o Luiz Álvaro falava, o falecido Luiz Álvaro falava do Santos, que o Santos tem DNA ofensivo. Hoje quem tem DNA ofensivo é o Palmeiras, não é o Santos. Tá? Pelo contrário, né? Então eu acho que o Eduardo tinha que... Solta o time, Eduardo. Cala a boca, Batista, e solta o time, Batista. Solta o time, Batista. Solta o Palmeiras, Batista. Bom, o Santos tem um tempinho a mais aí para se preparar e só entra em campo na quinta, quando recebe o The Strongest da Bolívia. Osmar Garrafa tem as notícias do Alvinegro Praiano. É isso, Michele. Na próxima quinta-feira, aqui na Baixada Santista, o Santos tem uma partida importante pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Será o segundo compromisso do Peixe nessa competição. Como todos sabem, na estreia no Peru, o Santos empatou com o Sporting Cristal. E agora enfrenta nessa quinta-feira, aqui na Baixada, na Vila Belmiro, às 21h45 da quinta-feira, o líder do grupo, o boliviano Strongest, que venceu o Santa Fé na estreia. Portanto, a partida de quinta-feira vale liderança. O Santos sabe da importância deste compromisso, tanto é verdade que no jogo do último domingo, em São Bernardo, o técnico Dorival Júnior foi com uma equipe completamente reserva. Para esse jogo, vai com o time titular. Vladimir Hernandes, que foi um dos destaques da equipe, sabe que ainda não será titular e que essa decisão cabe à comissão técnica do Peixe e isso pode acontecer num futuro próximo. Eu vi a entrevista del profe, eu creo que em um solo partido no vas a ser titular en el siguiente. Obviamente es una disputa muy sana que hay en el grupo. Todos los jugadores que estamos somos muy buenos y nos entrenamos de la mejor manera para aportar en cada partido. Ese es uno de los objetivos del grupo, pasar esta primera fase, que en esta Copa siempre es complicado, siempre hay rivales muy difíciles, pero bueno, el equipo se está trabajando para eso, para poder pasar muy bien esta fase.
Para a partida dessa quinta-feira, o Santos terá força máxima. E a definição do time, Michele, só acontece no trabalho de amanhã. A expectativa é de casa lotada. E, de preferência, ser essa chuvinha que está caindo por aqui. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Santos é outro que joga mais leve, Chico. É verdade, tem razão. E deve continuar jogando assim, né? Não deve cair naquele negócio de dramalhão que estavam fazendo no começo do ano. Bom, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com, a gente queria saber se você gostaria que o goleiro Bruno atuasse no seu time. E deu que não, 76% dos votos. Mas pouco, né? Teve gente que votou que sim, 24%. Ser humano surpreende. Acabou, gente. Amanhã a gente volta às 6 da tarde. Boa noite, Chicão. Boa noite, Celso. A democracia dói às vezes, mas paciência. A democracia é a democracia. No Jornal da Gazeta. Tchau, gente.